Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu padronizar o horário de votação em todo o país nas eleições de 2022. A partir das próximas eleições, o horário de início e encerramento da votação em todo o país vai ser padronizado com Brasília. Com isso, todos os estados vão ter que seguir o horário oficial para a votação, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde, independentemente dos fusos. Com a mudança na prática, a votação dos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul e parte do Pará acontece das 7 horas da manhã até as 4 da tarde. No Acre, das 6 às 3 horas da tarde. E em Fernando de Noronha, acontece das 9 horas da manhã até às 6 da tarde. A alteração foi aprovada durante a votação de resoluções que definem regras que vão ser aplicadas nas eleições de 2022. A unificação do horário de votação foi proposta pelo relator ministro Edson Fachin. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu que a mudança pode gerar transtornos, mas defendeu que é preciso priorizar o resultado final. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que a cidade já registrou um aumento significativo de pessoas com gripe. O crescimento de casos registrado é de influenza H3N2. O vírus é o mesmo associado à epidemia de gripe do Rio de Janeiro. Detectada em uma cidade da Austrália, a variante Darwin é uma versão específica do vírus H3N2, que é um dos subtipos do vírus influenza A. Segundo especialistas, a vacina contra a gripe já aplicada neste ano cobre o H3N2, mas não especificamente esta nova cepa. E como o imunizante foi aplicado há mais de 6 meses, a resposta contra a doença pode ter sido reduzida. No Rio de Janeiro, os casos de influenza já ultrapassaram os de Covid-19. E na capital paulista, apesar de o coronavírus estar em queda, os casos de gripe começaram a crescer. Os sintomas provocados por esse vírus são os clássicos da gripe, como febre alta com início agudo, dor de cabeça, dores articulares, constipação nasal e inflamação de garganta e tosse. Em alguns casos pode haver vômito e diarreia, sintomas mais comuns em crianças. Segundo especialistas, o melhor a ser feito nesse momento é continuar usando máscaras, higienizar as mãos e evitar as aglomerações. A Prefeitura de São Paulo começou a realizar nesta semana testes rápidos para a Covid-19 nas unidades de saúde da capital em pacientes com sintomas de síndrome gripal. E olha só, em meio à preocupação com o avanço da variante Ômicron do coronavírus, a Agência Europeia de Medicamentos anunciou que a vacina da Johnson & Johnson pode ser utilizada como dose de reforço. O fármaco deve ser administrado 2 meses após a primeira dose nas pessoas com mais de 18 anos. A EMA acrescentou que o risco de trombose associado a uma trombocitopenia e outros efeitos indesejáveis muito raros após um reforço não foi detectado. Este é o terceiro fármaco, depois das vacinas Pfizer-BioNTech e Moderna, a receber a aprovação da União Europeia como dose de reforço para adultos. O Comitê de Medicamentos de Uso Humano da EMA também concluiu que a vacina da Johnson & Johnson pode ser usada como reforço após uma das 2 vacinas de RNA mensageiro autorizadas no bloco, Pfizer e Moderna. As autoridades de saúde europeias defendem que a administração de uma dose de reforço de um fármaco diferente do recebido inicialmente gera, em alguns casos, uma resposta imunológica mais forte. Diferente dos outros imunizantes, que necessitam de 2 doses iniciais, o da Johnson & Johnson é administrado em dose única. O novo chefe de governo da Alemanha, Olaf Scholz, disse nesta quarta-feira que a Rússia vai pagar um preço elevado em caso de violação das fronteiras ucranianas. A tensão cresceu na fronteira entre os 2 países nas últimas semanas. Estados Unidos, União Europeia e Ucrânia acusam há semanas Moscou de se preparar para invadir eventualmente a Ucrânia, o que o Kremlin nega. Wir blicken in diesen Tagen auch mit großer Sorge auf die Sicherheitslage an der russisch-ukrainischen Grenze. Hoje estamos olhando com grande preocupação para a situação de segurança na fronteira russo-ucraniana. Vamos discutir isso intensamente no Conselho Europeu e na cúpula de parceria oriental.
Deixe-me repetir aqui, caso nem todos tenham compreendido, o que minha antecessora Angela Merkel disse: qualquer violação da integridade territorial terá um preço alto. Falamos de uma só voz com nossos parceiros europeus e nossos aliados transatlânticos. No mesmo pronunciamento, Scholz garantiu que a Alemanha vai se defender contra uma minoria de extremistas anti-vacinas. A Alemanha usará todos os meios democráticos para se defender contra essa minoria de ódio que ataca o resto do nosso povo com marchas com tochas, violência e ameaças de morte. Nossa democracia é uma democracia que se defende. A polícia da Saxônia executou uma operação nesta quarta-feira em Dresden, depois que o ministro-presidente regional recebeu ameaças de morte por parte de opositores à vacinação. Michael Kretschmer, que pertence ao partido conservador CDU, é favorável à imunização da população. De acordo com especialistas, o número de opositores às medidas sanitárias que estariam dispostos a recorrer à violência na Alemanha seria de 15 mil a 20 mil. A Organização das Nações Unidas acusou o Talibã de responsabilidade em pelo menos 72 execuções extrajudiciais desde agosto. A alta comissária adjunta para os direitos humanos, Nada al-Nashif, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, informou que entre agosto e novembro recebeu denúncias confiáveis de mais de 100 execuções de ex-membros das Forças de Segurança Nacionais afegãs e de outras pessoas associadas ao antigo governo, das quais pelo menos 72 foram atribuídas aos talibãs. Segundo a alta comissária, em vários casos, os corpos foram expostos em público, o que aumentou o medo entre uma parte significativa da população. No início de dezembro, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais afirmaram que estavam preocupados com as execuções sumárias de ex-membros das forças de segurança afegãs por parte do regime talibã. A ONG Human Rights Watch publicou um relatório no qual afirma documentar assassinatos ou desaparecimentos de 47 ex-membros das Forças Nacionais de Segurança afegãs que haviam se rendido ou que foram detidos pelas forças talibãs entre 15 de agosto e 31 de outubro. Olha só, os custos das catástrofes naturais em 2021 chegam a cerca de 250 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 1,4 trilhão de reais, um acréscimo de 24% em relação a 2020. O cálculo foi feito pela resseguradora Swiss Re. A quantia corresponde a alta de 24% em relação a 2020. A fatura dessas catástrofes para as seguradoras está estimada em 105 bilhões de dólares, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, relata a Swiss Re em um comunicado. Este é o quarto ano mais oneroso para as seguradoras desde 1970, devido às despesas geradas por desastres naturais. Em 2021, a catástrofe natural mais cara para as seguradoras foi a tempestade Ida, que provocou inundações em Nova York. Nesse evento climático, o custo para as companhias de seguro variou de 30 bilhões de dólares a 32 bilhões. As enchentes de julho registradas na Alemanha e na Bélgica, assim como nos países vizinhos, foram a catástrofe mais custosa na Europa, gerando 40 bilhões de dólares em perdas econômicas. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.